para a gente entender esses preços, comentar essas cotações e saber que caminhos vai fazer o mercado, é hora da gente chegar no nosso Minuto da Soja com o Wlamir Brandalize. Notícias da Soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Wlamir Brandalize, muito boa tarde, meu amigo, meu mentor. Wlamir, olha, o João poderia ter pedido para eu fazer qualquer coisa aqui no programa No Tempo e Dinheiro. Aí ele pediu para eu entrevistar o senhor. Só essa missão bem simples que ele me deixou. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Você é prodígio, você já é craque de bola. Eu que me derem, Wlamir Brandalize, ainda preciso comer muito sal, tá louco? Bom, ô Wlamir, o mercado começou mais tímido o dia, mas ainda assim em campo positivo, né? Os preços estavam testando umas altinhas ali depois daquela despencada de ontem, mas me parece que firmaram ali na alta, embora o ganho mais forte esteja no primeiro contrato e os mais alongados subindo, mas um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais contida. O que está direcionando as cotações nessa terça-feira, Wlamir? Olha, aparentemente, né, que nem no nosso ditado, o nosso cavalinho da soja, ele é um cavalinho do velho oeste americano, então ele se assustou aquele tiro no fim da semana, ontem, né, e hoje ele já acalmou, foi aquele voo de galinha da baixa. Então, o que acontece? É um fator novo, né, que foi o atentado, mas ele rapidamente ele perde forças, porque o mercado ele volta aos seus fundamentos, e hoje, depois do relatório do USDA ter mantido aí a qualidade das lavouras, safra americana andando, e agora começa a ter dúvidas sobre o que será a realidade da nova safra da América do Sul, então o mercado começou a sentar poeira, porque soja está barata, né? Ficou muito barata, né? Nos níveis aí atuais, ela está aí praticamente dentro dos patamares mais baixos em 4 anos, então para o importador ela está fácil de fazer estoque, está barato, e o que a gente sente é que está tendo pouca venda, né? A venda de físico americano está fraca, a venda de físico na Argentina praticamente parada, deu uma segurada nas vendas brasileiras, e o mercado só tem 2 maneiras, ou melhora Chicago ou melhora Prêmio, e aparentemente hoje os dois estão melhorando e dando um suporte aí nas cotações, num dia após o outro, ou seja, o susto passou, o atentado não vai fazer uma calamidade com relação ao mundo dos alimentos e dos grãos. A notícia certa é que a demanda de grãos do mundo está crescente. Essa semana também teve a notícia da ONU aí mostrando o crescimento da população dos próximos anos, que vai ser um crescimento bem forte. Isso ajuda na demanda de médio prazo, e hoje, dia de correção, né? Tinha caído muito a soja nos últimos pregões, né? Não foi só ontem, né? Nos pregões anteriores ela tinha caído muito, e agora precisava de um socorro, né? Então, dia de buscar, tentar consolidar um fundo de poço, talvez o fundo, talvez não ainda, porque ainda tem dúvidas, mas aparentemente não tem muito espaço na baixa nesse momento. Ele está tentando segurar novas baixas, aí está começando a acomodar aparentemente o mercado em função da falta de oferta de físico a nível global. Aí não é só aqui, é americana, é argentina, está todo mundo segurando venda. Wlamir, quando o senhor fala que os preços estão ali se acomodando no fundo do poço, eles já testaram esse fundo ou eles podem ainda dar um novo susto e a gente encontrar patamares até um pouquinho mais baixos do que esse que a gente está observando agora? Olha, o novo susto é possível, porque ainda tem a chance de trabalhar abaixo de $10, porque uma parte do mercado quer apostar para ver aonde que realmente é o fundo do poço do setembro e novembro, aí, o levemente abaixo dos $10, porque ele ainda está com viés de leve baixa, né? Ontem o fechamento foi tecnicamente negativo, né? Quem analisa o mercado só graficamente e de mínimas e máximas viu que ontem ainda ele continuava apontando para baixo, mas hoje ele já, aparentemente, o fator aí novo que foi no fim de semana, o atentado, ele perdeu forças e o mercado está voltando à rotina, principalmente de oferta e demanda. Farelo está ficando barato, houve uma queda grande de farelo nos últimos dias,
desde a semana passada. A óleo também voltou a ter patamares bastante atrativos para os importadores. É bem provável que Índia e China voltem ao mercado de óleo nos próximos dias. Então, o ambiente da soja, ele ainda talvez não chegou ao fundo do poço, mas está muito perto, porque ficou muito barato e certamente nós vamos ter aquele atrito, né? Vendedor segurando, comprador querendo, porque com o passar das semanas os estoques começam a baixar, né, nos locais de demanda, e aí precisa das reposições desses estoques e o comprador vai ter que vir, hein? Dá para ver que hoje, na maioria dos prêmios brasileiros, já subiu 5 pontos e mesmo assim, pela manhã, quase ninguém querendo vender. Bom, então antes da gente falar dos prêmios, esses níveis mais baixos em 4 anos, como o senhor citou, o preço se acomodando, isso pode atrair a demanda, pode atrair o comprador de volta para o mercado de forma um pouquinho mais consistente, Vlamir? Provavelmente sim, provavelmente os compradores, principalmente os grandes importadores, eles vão aproveitar essas oportunidades agora dessas próximas semanas para comprar não só a soja, mas como todos os grãos estão baratos, né? Soja, milho, trigo, e certamente para frente eles vão sentir falta, principalmente um que deve escassear para frente e vai trazer reflexo positivo para a própria soja é o trigo a partir de agosto, setembro, quando a safra da Rússia já for para o final e os russos certamente vão começar a controlar a exportação, que por enquanto está liberado. A hora que eles confirmarem que a safra é bem menor, eles estão sofrendo com seca por lá, automaticamente isso vai trazer um apelo positivo, né? Hoje também está com leve correção positiva, trigo, milho, todo mundo subindo, né? Como mostra a tabela, porque aparentemente eles estão muito baratos, né? Então está na hora de dizer assim, é aquela posição para comprar posição. Quer comprar, quer se garantir, compra contrato para garantir cotação barata. Então, é momento de compra, sim, para quem é comprador, quem é consumidor, está na hora de comprar, porque para frente o mercado não tem a garantia que vai ficar nesses níveis. Ele está muito barato, abaixo do custo de produção em quase todas as regiões do mundo, nesses níveis atuais. Aí. Vlamir, como é que o senhor avaliou ontem o relatório do USDA que trouxe a manutenção das lavouras, tanto de soja quanto de milho, nos 68% em condições boas ou excelentes? É mais um indício de que vem aí uma boa safra dos Estados Unidos e mais um fator de pressão para Chicago, inevitavelmente? Olha, em princípio ainda tem alguns estados americanos ali que não estão com o clima ideal, né? Agora tem uma previsão de alguma parte do oeste do cinturão que pode ter poucas chuvas nos próximos dias. Então isso pode trazer uma leve queda na qualidade. O que teve ontem no relatório? O relatório ele teve 68% de boas e excelentes, igual a semana passada. Só que nesse relatório de ontem, ele caiu as áreas excelentes. Era 13%, agora veio 12%. Então, no resumo, a qualidade das lavouras caiu um pouco, mas 68% de boa e excelente é uma safra muito boa, é uma safra cheia. Porque quando está acima de 60% de boa e excelente, já é uma safra normal a cheia. E está com 68%. Então, se ela está 70%, já é uma safra excelente. Então, ela está muito perto de ser uma safra excelente. É por isso que hoje continua essa projeção da safra americana ser perto de 121 milhões de toneladas. Mas isso, 121, 122, 120, para o global é uma diferença muito pequena. A grande questão que o mercado está olhando é que no ano passado era 55%. Então, a safra está muito melhor que o ano passado, que colheu 113 milhões e pouquinho, né? Então, esse ponto, ele pesa nesse momento, ele limita aquela recuperação das cotações, ele serve para tentar limitar um avanço no curto prazo, porque nós já viemos aí de pelo menos 3 anos de queda de cotação seguidas, e o mercado precisa agora começar a acomodar para ele ter uma recuperação, para que os países produtores e exportadores consigam manter o crescimento da produção para atender a demanda mundial. Porque se a gente pegar hoje um relatório real de oferta e demanda mundial de grãos, nós vamos novamente para um ano em que se vai consumir mais grãos do que está produzindo. E esse é o 3º ano seguido. O único grão que está tendo sobra efetivamente e aumento real de estoque é a soja, mas trigo, arroz, principalmente arroz, o trigo e o próprio milho, que vai estar com um ano bem ajustado, eles são grãos que está faltando, está consumindo estoque. Então, no global,
já está na hora da virada, ou seja, só que às vezes pode demorar muitos meses para fazer essa virada, mas o mercado está muito pertinho do fundo do poço. Produtor americano reclamando que o que ele fez antes, muito produtor americano fixou lá no fim do ano passado a 14,20 o bushel. Sim. Mas quase todo produtor americano faz futuro. Mas eles não fazem tudo futuro, eles fazem 20, 30, 40% futuro e deixam parte aí, muitos deixam metade da safra para fechar para frente, né? Porque ele também fica na dúvida se a safra não for boa e o clima não for favorável, ele não pode vender tudo que ele imagina que vai colher, porque daí ele não tem como ele cumprir essas posições e o mercado inverte e ele perde, né? Esse ano que ele está com a condição. Pode falar. O senhor há poucas semanas falou isso, inclusive, para o João, né? Que talvez a nossa situação seja melhor até do que o produtor americano, que já está trabalhando com margens negativas em alguns locais, né? Exatamente. A situação nossa é mais privilegiada que o próprio produtor americano, né? Porque nós temos, além de Chicago, que está numa fase de baixa, nós temos o dólar que compensou nessas últimas semanas aí, né? O dólar saiu de menos de 5 e está 5,40 e pouco, né? Então, isso acaba dando uma amenizada, né, nos indicativos, né? Hoje Sim. Nós estamos ainda com patamares de valores em reais, a nível de produtor, a nível de porto, melhores que eram no começo da safra. As cotações atuais são melhores que eram no começo da safra, né? Vlamir, antes da gente entender como é que estão os negócios no mercado brasileiro, quero pedir para a nossa equipe colocar também os preços da soja na B3, que me passou, né, Vlamir? O senhor já me puxou a orelha antes da gente chegar. Olha lá. Agosto, $24,12 por saca, 1,8% de alta. Setembro, $23 por saca, 0,9% de ganho. Novembro, $23,07, 0,8% de alta. Vai acompanhando o Chicago, esse mercado futuro aqui no Brasil, Vlamir? Sim, ele está acompanhando Chicago, sim, e também está acompanhando um pouco da demanda, né? Porque ele é um espelho de Chicago, mas a demanda no mercado brasileiro, ela está crescente, o pessoal está Nessa semana, nós estamos no segundo dia ainda, um dia e meio de semana, né? Mas está tendo demanda e não está tendo oferta, então isso é um fator aí que ajuda o mercado, né? E ajuda o prêmio, né? Dá para ver que os prêmios estão um pouquinho melhores, provavelmente vão estar melhores, e agora à tarde é bem provável que as cotações nos portos já estejam melhor do que eram de manhã. No próprio balcão também é possível que agora à tarde pague um pouquinho mais. Mas eu não acredito que vamos ter oferta. O produtor agora está cauteloso. A gente tem recomendado ao produtor não se assustar, né? Porque essas mudanças, essas flutuações, elas acontecem. E o produtor tem que ter a consciência de que o mercado ele tem várias vezes do ano que ele dá picos para aproveitar, comercializar no momento de alta, e outros ele dá um momento de pressão de baixa. O produtor não pode ficar esperando vender ali naquele olho mágico, naquele número sonhado, mas ele tem sempre oportunidades para acontecer. E essa semana, o começo da semana começou ruim, provavelmente não é uma boa semana comercial, mas o mercado tem oportunidades para frente, é por isso que o produtor aí está numa situação um pouco mais confortável, né? Hoje, a nível do Brasil, nós já estamos aí com um pouco mais de 98 milhões de toneladas negociadas, agora nós temos um pouquinho menos de 50 para negociar. É muita soja na mão do produtor, mas a gente já tem mais de 2/3 da safra negociada praticamente. Então, essa condição dá ao produtor aí uma condição de não estar correndo atrás de caixa no curto prazo, né? Então isso tem um conforto para a maioria dos produtores que não tem grandes dívidas no curto prazo, né? Bom, e vamos entender essas oportunidades então, Vlamir. Vamos começar com os preços no balcão. Quais são os indicativos, as referências de hoje para a gente trazer para o produtor do Brasil? Olha, o balcão pela manhã, ele começou um pouco mais fraco do que estava ontem, porque hoje o balcão gaúcho começa ali nas missões a R$115, e chega até 119 perto de Porto Rio Grande. Eu acredito que à tarde ou amanhã esses números já comecem a, no mínimo, ficar estável com chance de pagar R$1 a mais. O restante do balcão sul e sudeste, esse também caiu em relação a ontem. Ontem ele estava 114 nos níveis menores, hoje já fala em 112 e vai até 123 as posições melhores desse balcão, que é o balcão aqui do sul do estado do Paraná, mais perto da região de Ponta Grossa. Então, o balcão de sul e sudeste, ele está com um pouco abaixo de ontem, R$1 a R$2,
e agora à tarde é possível que pague um pouquinho mais do que pagou de manhã, justamente pelo esse movimento, né, de Chicago, tá um movimento mais firme agora de alta, ele vai refletir aí nos balcões da parte da tarde. Aquele balcão que atualiza 1h30, 2 da tarde, ele provavelmente vai pagar um pouquinho melhor.